Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na tela da TV Sucesso Band. Estamos no ar com mais uma edição do Jogo Aberto Goiás. E no programa de hoje a gente vai falar muito sobre Goiás e Vila Nova. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo às 6h30 da noite no estádio Elê Pinheiro. Jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e já ganhou contornos de decisão. Afinal de contas, as duas equipes têm o mesmo objetivo. O Goiás um pouco mais atrás do Vila Nova, mas vive um momento um pouco melhor que o da equipe colorada. A gente também vai falar do Atlético, que é o último colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, e ontem o Adson Batista, presidente da SAF do Atlético, concedeu entrevista coletiva e as declarações dele repercutiram nacionalmente. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vamos falar também da seleção brasileira, que entra em campo amanhã contra o Chile, jogo válido pelas eliminatórias da Copa, e também sobre o vôlei. A UniRV, time de Rio Verde, vai estar na final, já é finalista do Campeonato Goiano de Vôlei. E a gente vai trazer os detalhes da preparação dessa equipe que enfrenta o Goiás Vôlei no sábado às 7h30 da noite. Bom, vamos começar o nosso programa de hoje falando do Goiás, que venceu o Santos na segunda-feira por 3-1 e começou a respirar aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E quem foi o nome do jogo foi o Rildo. O atacante marcou 2 gols e participou da maioria das jogadas ofensivas da equipe esmeraldina. Ele falou um pouquinho sobre esse bom momento dele com a camisa do Goiás, até porque o início da caminhada dele no clube não foi tão promissor assim. Vamos ver. Protagonista da vitória do Goiás por 3-1 sobre o Santos, o atacante Rildo se recuperou e deu a volta por cima com a camisa esmeraldina. Com 2 gols marcados, os primeiros dele pelo clube goiano, o jogador participou da maioria das jogadas ofensivas do time. Desde que chegou ao Goiás, Rildo não tinha conseguido se firmar como titular e ficou marcado pela expulsão na partida contra o Guarani, quando recebeu um cartão vermelho com menos de 4 minutos de jogo. Além disso, no confronto com a Ponte Preta, o atacante cometeu uma falta que originou o gol do adversário. As duas situações despertaram a desconfiança da torcida esmeraldina. O torcedor do Goiás, que acabou me criticando bastante, lógico que eles têm razão, no momento que a gente vem passando, mas que agora esses 9 jogos que tem, eu acredito que vem dar a volta por cima, vou mostrar cada vez mais quem é o Rildo e vou seguir firme, mas é um filme que passa na cabeça, porque só eu e minha família sabem realmente o que a gente passa, o que eu passei. É um momento de muita pressão, muita cobrança, de entregar o resultado. Depois da expulsão internamente, também depois da expulsão, lá no começo contra o Guarani, depois contra a Ponte Preta, que acabou saindo o gol ali. Mas é isso que eu falei, segui firme, mantive a cabeça erguida e aí fui honrado. Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Vila Nova no estádio Elê Pinheiro. A partida, válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser determinante para as duas equipes, que precisam de uma vitória para se reaproximarem do G4. O esmeraldino está no 11º lugar com 41 pontos, 9 a menos que o Mirassol, time que fecha o G4 da competição, enquanto o Tigre ocupa a 6ª colocação com 46 pontos, a 4 pontos de entrar na zona de acesso para a Série A do Brasileirão. Essa vitória do Goiás sobre o Santos reacendeu a esperança da torcida esmeraldina do Goiás, quem sabe conseguir uma vaga dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Vila Nova. O Goiás chega em alta por ter vencido o Santos, que é vice-líder da competição, mas os ingressos para essa partida ainda não começaram a ser comercializados. Lembrando que será mais uma vez com
torcida única. Os clássicos aqui em Goiânia, por conta, por a determinação do Ministério Público de Goiás, são com torcida única, mas a expectativa do Goiás é bater o seu recorde de público nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Até então, o recorde na Série B foi justamente na segunda-feira, no jogo contra o Santos, em que o Goiás teve um total de 8.478 torcedores, mas os ingressos ainda não começaram a ser comercializados. Agora a gente vai falar do outro lado do clássico. O Vila Nova está se preparando para esse jogo contra o Goiás e chega num mau momento. Vem de uma sequência negativa na Série B do Campeonato Brasileiro e o Matheus Medeiros vai trazer os detalhes da preparação colorada. A temida oscilação no campeonato de pontos corridos chegou para o Vila Nova pela segunda vez nessa Série B. No fim do primeiro turno, o Colorado sofreu na sequência de 5 jogos sem vitória. E agora, na reta final, o time voltou a cair de produção. Já são 3 jogos sem vencer. A gente precisa melhorar o nosso desempenho fora de casa, que isso aí é o que a gente tem, vamos dizer, que tem prejudicado, que tem jogado a gente um pouquinho para baixo. Somos o melhor mandante, mas um dos piores visitantes do campeonato. Então a gente precisa achar um equilíbrio. E agora nós estamos na reta final e a gente precisa achar essa, vamos dizer assim, essa dosagem o quanto antes. Os pontos fora de casa são indispensáveis nas contas para o acesso. E a chance de conquistá-los será justamente no clássico do fim de semana. O jogo contra o Goiás promete clima de decisão. O momento é de pressão e desconfiança, então começam a surgir aqueles questionamentos. Será que chegou a hora de mudanças drásticas? Talvez uma troca no comando poderia dar aquela sacudida no elenco? Só que dentro do clube o pensamento é diferente. É o momento de dar confiança para aqueles que fizeram o trabalho acontecer até agora. Vamos com muita confiança para esse clássico e acredito muito que ele possa ali vir achar uma estratégia, algo bacana que vai nos conduzir a um bom resultado. Falando em números, o Vila tem a 4ª pior defesa do campeonato. Foram 38 gols sofridos em 30 jogos, saldo negativo de 4 gols. Enquanto em 2023, o Colorado teve a defesa menos vazada da Série B, sofrendo apenas 30 gols durante todo o campeonato, com 19 gols de saldo. O Novo Horizontino é uma equipe aí que ela é pautada, está aí hoje à frente do campeonato, pautado pelo equilíbrio, principalmente defensivo. Hoje nós somos a 17ª pior defesa do campeonato, então nós precisamos ajustar isso. Está claro que se continuar assim, o sonho fica distante. A missão agora é reverter o cenário num ambiente de urgência. Não dá mais para adiar o fim das oscilações na Série B. Cada jogo que passa é uma oportunidade a menos e o sarrafo vai aumentando e sua margem de erro vai chegando, se aproximando do zero. Então é um jogo muito importante, igual disse, jogar como se fosse uma final de Copa do Mundo, porém, um resultado negativo, ele também ali não sepulta a sua chance de ter o sonho do acesso. Bom, e essas declarações do Hugo Jorge Bravo foram concedidas a uma entrevista que ele deu ao podcast Pode Pai, Pode Filho, do Theo José. Como você já percebeu, não está aqui no estúdio, mas está chegando com um comentário, uma análise sobre a expectativa para esse clássico entre Goiás e Vila Nova, que é no próximo domingo. Oi, Tandara! Oi, gente! Não estou aí no nosso estúdio tradicional em Goiânia, mas estou aqui no estúdio número 3 da TV Sucesso em Rio Verde. Mas estou antenado também nas coisas do Vila Nova, do Goiás e do Atlético. E com relação ao que disse o presidente Hugo Bravo nessa entrevista dada ao nosso podcast, o Pode Pai, Pode Filho, que eu faço ao lado do meu filho Alê, ficou claro uma coisa: se o Luizinho Lopes não vencer
vencer o clássico no domingo, ele está fora do Vila Nova. O Luizinho só vai continuar no Vila se ele conseguir a vitória. Está claro que o Hugo Bravo não está satisfeito com o desempenho do time fora de casa e não entende por que o time é tão diferente jogando fora de casa, como boa parte da torcida do Vila Nova. E também está claro que ele acha que tem que ter um equilíbrio defesa-ataque. No ano passado, a defesa do Vila tinha outros jogadores, é certo, mas jogava muito mais. Então eu vejo que, além de ser uma partida decisiva para o Vila com relação às pretensões de subir para a Série A, é uma partida também decisiva para o técnico Luizinho Lopes. A gente sai de Rio Verde e volta a Goiânia com você, Tandara. Bom, e no nosso estúdio aqui em Goiânia, a gente vai falar agora do retrospecto desse clássico entre Goiás e Vila Nova. Vamos acompanhar aqui o retrospecto geral do clássico. As duas equipes já se enfrentaram 326 vezes, com 153 vitórias do Goiás e 84 vitórias do Vila Nova, 89 empates, um retrospecto com ampla vantagem para o Goiás, mas esse é o retrospecto geral. Se a gente for falar do confronto na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova leva vantagem. Em 14 jogos, foram 6 vitórias para o Vila, 4 vitórias para o Goiás e 4 empates. Esses dados são do site Futebol de Goiás. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta repercutindo a entrevista coletiva do Adson Batista, presidente da SAF do Atlético, mas antes, o Theo José tem um recado para você. Não está aguentando esse calor? Tá quente, hein, gente? Que tal aproveitar o dia se refrescando na piscina, fazendo um churrasco ou praticando esportes? Você pode fazer tudo isso e muito mais no Clube SESI. Lá tem tudo o que você precisa para relaxar e se divertir. Você pode praticar esportes, fazer academia, aulas de dança, ginástica e muito mais. Para quem quer somente aproveitar o dia e relaxar, temos piscinas e uma área de churrasco para curtir aqueles momentos especiais. São 9 clubes espalhados pelo estado de Goiás, prontos para receber você e sua família. Não perca mais tempo. Acesse o site sesegoias.com.br ou ligue para a central de atendimento 4002-6213 e conheça mais sobre o que o SESI pode oferecer a você. Saúde e qualidade de vida no SESI. É do seu jeito, é para todo mundo.